O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se no evangelho de ontem Jesus dirigia palavras duras para os seus discípulos, dizendo que não veio trazer a paz, mas a espada, quanto mais hoje no evangelho em que Jesus censura estas cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e tu, Cafarnaum, não será jogada no inferno, né? Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Veja, por incrível que pareça, por detrás dessas palavras duras, firmes de Jesus para com essas cidades, nós podemos tocar profundamente na misericórdia de Deus, na misericórdia divina. Nós podemos perceber a misericórdia de Jesus para com esse povo, mas para com seus discípulos. É como se Jesus, por meio dessas palavras duras e firmes, estivesse dando um chacoalhão no povo, nos seus discípulos. É como se Jesus estivesse dando um beliscão para que estas pessoas acordassem da sua sonolência, da sua insensibilidade diante dos milagres, sinais, prodígios, diante das suas insensibilidades diante da presença dele, o próprio Jesus. Então Jesus, ele usa dessas palavras duras para acordar o coração que está adormecido diante da presença dele próprio. Jesus, ele usa dessas palavras porque ele quer a salvação do povo, a salvação dos seus discípulos. Veja, às vezes a misericórdia divina vai se apresentar para nós, para determinadas pessoas, com uma roupagem dócil, com uma benignidade, com uma paz. A pessoa vai ser tocada, nossa, como Deus é misericordioso. Mas, por outro lado, a misericórdia, ela pode usar uma outra roupagem, a roupagem da firmeza, da dureza, e vai tocar determinadas pessoas, porque essas pessoas já estão tão insensíveis diante do sagrado, diante da presença de Deus, que precisam não de uma palavra dócil, de paz, precisa, com todo o respeito à palavra, de espada no sentido de dar aquele chacoalhão. Meu irmão, acorda, desperta tu que dormes, retoma o teu ardor, volta o teu primeiro amor. Será que tu não percebe que está com o coração duro, petrificado diante do próprio Deus? Então, ora a misericórdia se apresenta para alguns com uma docilidade, ora a misericórdia se apresenta para outros com firmeza, com dureza. Santo Agostinho dizia uma frase muito interessante. Ele dizia: quando o nariz da nossa alma não funciona bem, nós não sentimos mais o fedor do nosso pecado. Pois bem, vamos parafrasear.
Quando o nariz da nossa alma não funciona bem, nós não sentimos mais o fedor da nossa insensibilidade diante das coisas sagradas, diante da presença de Deus. Nos acostumamos com o sagrado, tornamos-nos o sagrado como se fosse algo normal, natural. Esse é o perigo. Por isso, vamos deixar com que essa liturgia da palavra nos leve a uma reflexão. Como que eu estou me comportando diante dos sinais, dos milagres, da presença de Cristo? Eu penso que esta pandemia deve nos levar a esta reflexão. Como que eu me comporto diante do sagrado? Graças a Deus, no próximo sábado nós estamos retornando com as missas presenciais, com todas as prescrições necessárias. Mas esse tempo em que estivemos ausentes das missas presenciais, da Eucaristia, alguns do sacramento da confissão, então que isso não porque tenha sido querido por Deus, mas que esse tempo de pandemia, tenha nos levado a valorizar mais a Eucaristia, a valorizar mais o sacramento da reconciliação, a valorizar mais as coisas sagradas. Não voltemos da mesma forma antes da pandemia. Se você estava bem, amém. Se você não estava bem, retome com toda a piedade, com todo o zelo, com mais amor. Não voltemos, com insensibilidades, com a dureza do coração, como se fosse, de novo. Não, vamos valorizar aquilo que são as coisas de Deus. Porque o que é bonito na misericórdia de Deus, não é somente a misericórdia que se debruça sobre a miséria humana, mas o que é bonito também na misericórdia divina, é que através desse encontro da misericórdia de Deus com as nossas misérias, é que nós temos uma oportunidade de refletir, de meditar sobre a nossa vida. Por onde que eu estou andando? Olha o que eu fiz. Eu não posso mais fazer isso. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que tomar outro rumo. Isso que é mais bonito na misericórdia, não é somente a parte romântica, como eu costumo brincar, não é somente a parte do amor de Deus que supera os nossos pecados, mas é mais do que isso, é uma oportunidade para nós pensarmos: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho que mudar, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que retomar coisas que eu deixei pelo caminho. Que esta pandemia tenha nos levado a refletir sobre a nossa vida, principalmente a nossa vida cristã. O que eu preciso retomar? O que eu preciso fazer para não demonstrar um coração insensível? O que eu preciso realizar para valorizar mais a presença de Cristo na minha vida?